Tudo bem, nós vamos hoje nos debruçarmos sobre o final da história de Davi. Na última lição nós conversamos sobre o seu filho Salomão e hoje a gente vai ter a oportunidade de ver uma oração de Davi que se repete aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 22 e também no Salmo 18. São textos muito parecidos em que Davi está fazendo ali um louvor ao Senhor pelos seus anos, pelo tempo de bênçãos de Deus e considerando algumas coisas que são muito importantes para nós termos em mente nos momentos de oração. Esse é o lugar de partida desse estudo. O que você tem em mente quando você está orando ou quando você se propõe a orar? Talvez o que você tenha em mente te aproxime ou te afaste do lugar de oração. A visão que nós temos de Deus, como nós enxergamos ao Senhor, como nós vemos os seus feitos ao longo da história e como nós vemos os seus feitos em nós. Então, essa visão de Davi parece muito bem arranjada e por isso ele tem essa compreensão da ação de Deus na vida dele e do povo de Israel. É muito importante que quando nós estamos ou estejamos em oração, que a nossa consciência sobre Deus seja muito aguçada. E isso, meu querido, minha querida, só vem com leitura bíblica. Por que a leitura bíblica é importante? Porque o objetivo da Bíblia é nos revelar quem Deus é. Você talvez conheça Deus a partir do testemunho, da pregação, do ensinamento de várias pessoas. E eu posso dizer que tem muita coisa muito boa sendo dita, mas também tem muita coisa ruim sendo dita. Tem pessoas que têm medo de Deus, tem pessoas que têm receio de se achegar a Deus, que acham que precisam de um intermediador, alguém ali, um profeta, uma profetisa, alguém de oração que aparentemente é mais poderoso ou poderosa que ele. E esse lugar de oração é um lugar muito sem conforto, muito desconfortável. Mas tem pessoas não, que, como Davi, podem se apresentar diante de Deus. Eu já citei durante nossos estudos o Salmo 51 como um salmo referencial de Davi, uma das orações referenciais de Davi. Se a gente for pensar, Davi é, por excelência, um orador, alguém que ora, né? Nós temos ali várias orações escritas de Davi que faziam parte das músicas, da musicalidade de Israel, das orações de Israel. Então, certamente, Davi tem algo a nos ensinar sobre oração, já que foi esse homem referencial de oração. Então, eu queria enfatizar algumas coisas que precisam estar na nossa mente enquanto nós estamos nesse lugar de oração, quando nós estamos refletindo sobre essa proximidade da oração. Em 2 Samuel, capítulo 22, o texto começa assim: Davi cantou este cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi começa falando o seguinte: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Olha que interessante o que está na consciência de Davi, o que está ali como pressuposto de Davi para estar diante de Deus. Davi está consciente da sua efemeridade, da sua debilidade, mas ele sabe que tem um lugar de refúgio, tem um lugar de libertação, tem alguém que o liberta. Davi sabe que passa pelas dificuldades, que passa pelas mazelas do mundo, que tem inimigos, que tem lutas, que tem guerras, mas ele sabe que a presença de Deus e que o próprio Deus é o seu refúgio, é o seu lugar de confiança. Então, em detrimento de uma visão de Deus como um punidor incompassivo, alguém que está irado e está distante, procurando a quem tragar, essa é inclusive a imagem que a Bíblia fala sobre o inimigo, nós temos um Davi consciente de um Deus que é rocha. Diante das fragilidades da vida, é um Deus que é rocha, que é refúgio, que inclusive nos momentos em que eu me perco, que eu não sei o que é um refúgio,
cena carioca. Você, querendo receber uma ligação ou efetuar uma ligação na rua, se refugia numa loja para poder usar o celular e não correr nenhum risco de perder o seu celular. Isso é um refúgio. Então, em momentos de perda, é importante que a gente tenha esse refúgio. Então, nós não temos a Deus como rocha porque estamos inabaláveis, porque somos realmente totalmente coerentes. Nós temos Deus como refúgio porque nos perdemos e encontramos nele refúgio e libertação dessa inconsistência, dessa incoerência. É indo ao Senhor que eu encontro realmente caminho e rota para se seguir. Não se esqueça disso. Consciência minha, por que eu preciso ir para o lugar de oração? Como eu preciso estar no lugar de oração? Consciente de que Deus é refúgio, consciente de que Deus é fortaleza, de que são nesses momentos em que eu sou fortalecido. Tem o profeta Isaías e diz, olha, o Senhor renova as suas forças. Ele está olhando para a nação de Israel ali, obscurecida pelo seu pecado, obscurecida pelas invasões, deturpada por todo aquele contexto, e Isaías está profetizando que haveria uma renovação de forças. Todos nós precisamos de renovação de forças, todos nós precisamos de renovação, de renovar a mente, de mudar a cabeça, de ampliar a visão, de ampliar as atitudes, de dar passos para frente e continuar dando passos para frente até que nós estejamos mais próximos de Jesus Cristo. Então não se esqueça, a ideia de Paulo de que Deus está completando a sua obra é a mesma. Nós estamos diante desse Deus, olhando para Jesus como alvo, como autor e consumador da nossa fé e sendo renovados de glória em glória para que nós consigamos concluir essa carreira. É isso que Davi está fazendo aqui no fim da sua carreira, entendendo que ela foi vivida e as vitórias foram alcançadas, apesar das suas debilidades, porque ele esteve nesse lugar de refúgio, porque ele realmente estava dependente do seu libertador. O texto vai continuar, e ele vai dizer assim, invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, as torrentes de impiedade me atemorizaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos céus se moveram. Abalaram-se porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca um fogo devorador, que pôs brasas em chamas. Ele abaixou os céus e desceu, havia trevas espessas debaixo de seus pés, e ele segue fazendo essa imagem dessa ação de Deus a partir da sua invocação. É importante a gente frisar aqui, em um segundo momento, em que Davi está olhando para a sua vida como um espectador. Davi está olhando para aquilo que passou e está dizendo o que Deus fez. Muito além daquilo que Deus fez, Davi está muito consciente de que houveram momentos de angústia, e momentos de angústia são esses momentos que eu estava falando, de inconsistência, de dúvidas, de medos, de ações contrárias, de reveses reais, sabe, de problemas concretos. São problemas que eu e você passamos, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas em casa, problemas no casamento, problemas com os filhos. Esses problemas reais, realmente, eles nos angustiam. A angústia é exatamente essa falta de caminho para seguir, essa falta de clareza no que as minhas atitudes darão, o que vai acontecer a partir daqui. Isso angustia o nosso coração. E o que Davi fala é que nesse momento de angústia, ele invocou o Senhor. Ele teve esse momento de oração. Esse momento de angústia talvez não foi num estalar de dedos. Nós vemos as batalhas de Davi, nós vemos, inclusive, principalmente o início da história do reinado de Davi, ali ainda servindo na casa de Saul, um Davi talvez até um pouco passivo. Existe um livro interessante chamado O Perfil de Três Reis, em que o autor compara as atitudes de Davi, Absalão e Saul, e como Davi foi um homem que Saul tentou 3 vezes tirar a sua vida, e ao passo que Davi teve 3 oportunidades de matar Saul e não as usou, porque ele tem a famosa
frase, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Então, Davi é alguém que esperou a ação de Deus. Esse invocar, esse clamar no meio desses laços de morte. É interessante essas expressões, elas denotam para a gente um período de tempo, um momento em que Davi passa ali cercado pela morte, né? Sufocado pelas dificuldades da vida. Então, eu queria que a gente pensasse nisso. O lugar de oração não é um lugar de conforto às vezes. O lugar de busca, esse ímpeto da busca, ele não é dado a nós somente nos momentos em que eu quero orar, em que eu estou realmente muito afim de estar ali orando e sentindo a presença de Deus. Nós somos convocados a orar nos momentos de silêncio, nos momentos de total esfriamento, nos momentos em que parece que Deus está calado, nos momentos em que parece que há morte ao nosso redor, em que há falta de vida, né? Por vezes, as pessoas que passam por problemas como depressão, síndrome do pânico, sentem essa angústia, essa ausência, e a gente sabe que existem os caminhos médicos para que isso seja tratado, que são extremamente necessários e importantes, mas se hoje você passa por isso, olha, eu queria te incentivar. Continue a buscar esse lugar de oração. Deus há de ser contigo, Deus há de te proteger desses momentos, Deus há de fazer com que esses momentos sejam abreviados, Deus há de fazer com que, mesmo passando por essas turbulências, esses locais difíceis, que a sua vida seja mais leve. Existe um hino antigo chamado Sossegai que diz isso, né? As ondas, elas vêm contra a gente, mas elas atendem ao seu mandar. Então essa é a ideia de quem está ali no barco, no meio de uma tempestade, sem ter poder para mudar a circunstância, mas que fala, Senhor, olha, o Senhor está dormindo aí e a gente está passando por isso aqui. É a ideia da invocação, é a ideia de eu ir e buscar alguém que pode resolver essa situação. Então, em primeiro lugar, essa certeza que Deus é esse lugar de refúgio, e esse lugar de refúgio em momentos em que eu não estou enxergando isso. Em momentos em que eu só enxergo derrotas, em momentos em que eu estou enxergando diversos reveses, diversas dificuldades na vida. Continuar enxergando que Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, no momento em que eu não vejo saídas, continuar o buscando. Né? É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que a fé é uma certeza. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu ainda não tenha e conheça, eu tenho essa certeza. Que há um Deus que está sobre mim, que está cuidando da minha vida. E em terceiro lugar, em último lugar, a oração, né, essa consciência da oração, é a certeza de que eu tenho esse lugar de refúgio, eu uso esse lugar de refúgio e eu sei que esse libertador irá agir. E é por isso que, depois de descrever as suas circunstâncias de vida, Davi começa a falar, olha, a terra se abalou, a terra tremeu, saiu fumaça das suas narinas, da sua boca saiu um fogo devorador, porque Deus agiu. Então eu vou em oração, já com a mentalidade, já com a consciência de que esse Deus que está sendo invocado irá agir. É isso que Jesus faz com os discípulos ali no barco. Ele está dormindo, mas ao ser acordado e chamado, ele primeiro questiona os discípulos, por que vocês estão desesperados, homens de pequena fé? E ele ordena que as ondas e o vento se acalmem. E o vento e as ondas se acalmam, porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, daquilo que imaginamos. É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios que aquilo que ouvido nenhum viu, que vista nenhum conseguiu vislumbrar, que aquilo que não penetrou na mentalidade humana é o que Deus tem preparado, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. As palavras de Jesus denotam para isso, olha, vocês estão aqui, eu estou indo, mas eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, portanto vocês podem ir. Vão, pelo caminho vocês vão fazer discípulos, vão batizar, vão ensinar, vão lembrar todas as coisas que eu ensinei, porque eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.
O convite de Jesus para os seus discípulos é terem essa consciência. Eu sou o refúgio. Vocês têm um lugar de refúgio. Usem esse lugar de refúgio. E tenho certeza que a minha atuação, que a minha mão estará sobre vocês e à frente de vocês, corrigindo o caminho, mostrando por onde andar e protegendo vocês de todo mal. Nós estamos aqui nesse trimestre de oração e você não pode sair desse estudo hoje sem realmente ter o compromisso de orar, de pedir ao Senhor aquilo que está no seu coração hoje, as suas necessidades, de pedir ao Senhor que Ele realmente te abençoe de forma especial. Você pode contar com Ele, você pode se refugiar nele e esperar pela sua atuação. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.